Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história inaudita de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnado veio no mundo morar, e aos pecadores indignos de Deus o amor revelar, e aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta como ele bondoso nunca ninguém rejeitou, como de mãos estendidas todos a si convidou. Como não pode o bom mestre, seja quem for rejeitar, se convencido e contrito, o seu amor aceitar, se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Conta com ele no monte, sobre a cidade chorou, pois orgulhoso e rebelde o seu amor rejeitou. Conta como ele ainda chora sobre os que seguem o mal, se endurecidos resistem ao seu amor divinal, e endurecidos resistem ao seu amor divinal. Conta-me as duras afrontas que mansamente sofreu, como na cruz levantado ele por ímpios morreu. Conta com ele diário viver na certeza de que foi mesmo por mim que seu amor inefável não tem mudança nem fim, e o seu amor inefável não tem mudança nem fim. Estamos cantando o hino 226 do Inário Novo Cântico. E eu quero convidar você para louvarmos ao Senhor, contando a história de Cristo. Se você conhece esse cântico, diga amém. Saudamos aqui a Lídia, o presbítero Marcos Macedo, saudamos a Rô Alves, saudamos com ela o Arthur, saudamos o Werner, e com ele a Ana Maria, saudamos a Nólia, a família Rios, saudamos toda a família Gripe, saudamos a Fátima e saudamos cada um e cada uma que aqui está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bernadette está dizendo ali: agora ok, é porque entramos antes, mas travou aqui a transmissão e agora começamos de novo. Fátima está indo pela graça de Deus e agradece ali a oração dos irmãos. A Arlene está aqui com a gente também. A Creuza, eu quero saudar a Creuza, o Pablo, os irmãos que nos acompanham na Espanha, na Itália, em Portugal, na Inglaterra, que estão nos acompanhando também lá no Timor-Leste, em Sydney, Osaka, em Tóquio, em Singapura, e que nos acompanham também de Moçambique, de Angola, Cabo Verde, de toda a língua portuguesa.
de todo o continente americano. Um abraço especial para os irmãos na cidade do Panamá e também para os irmãos que estão conosco aqui de todo o Brasil. São 20 horas e 36 minutos aqui na hora de Brasília. Essa é a nossa quarta tentativa de transmissão, mas nós estamos aqui cantando a história de Cristo e a gente não se cansa de cantar. Bem-vinda, Marisete, vamos louvar ao Senhor? Conta-me a história de Cristo. Você conhece esse hino? Diga amém. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história inaudita de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnado veio ao mundo morar e aos pecadores indignos de Deus o amor revelar, e aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta como ele bondoso nunca ninguém rejeitou, como de mãos estendidas todos a se convidou. Como não pode o bom mestre, seja quem for rejeitar, se convencido e contrito o seu convite aceitar, se convencido e contrito o seu convite aceitar. Conta como ele no monte sobre a cidade chorou, pois orgulhoso e rebelde o seu amor rejeitou. Conta como ele ainda chora sobre os que seguem no mal, endurecidos resistem ao seu amor divinal, endurecidos resistem ao seu amor divinal. Conta-me as duras afrontas que mansamente sofreu, como na cruz levantado ele por ímpios morreu, a meu viver na certeza de que foi mesmo por mim, e seu amor inefável não tem mudança nem fim, e seu amor inefável não tem mudança nem fim, e o seu amor inefável não tem mudança nem fim. Ei, eu quero convidar você para que a gente esteja diante de Deus buscando isto, ter um coração como o coração de Cristo, aquele que chorou sobre a cidade de Jerusalém, mesmo sabendo que caminhava para a cruz, aquele que nos convida a estar diante de Deus, aquele que faz com que nós estejamos entendendo que dentro do nosso coração o Senhor examina e diz que há coisas que precisam ser mudadas. E aqui, quando a gente precisa falar da oferta de Caim, a gente precisa falar disso hoje, a gente está falando que Deus rejeita a oferta de Caim, não pela oferta em si, mas pelo que estava no coração dele. E a gente precisa pedir ao Senhor que mude o nosso coração, que mude o nosso ser, que transforme a nossa vida
E eu convido você para que a gente esteja diante de Deus nesta hora pedindo isto. Eu quero saudar aqui também a Márcia Couto, a Arlene, a Ana Maria, a Rosa, o Adalto, Andressa, Marielle, João Arthur, Nilza Lima, Meire. Também saudamos aqui, com a graça de Cristo, a Maria Luísa, uma média, a Marcela, a Ariane, que Deus abençoe a Ariane, abençoe com a Ariane também aí a Mara, abençoe a Daniela, abençoe a Nicole, abençoe Mariana, abençoe Meire, abençoe o Antônio, abençoe cada irmão e irmã que está aqui conosco. E eu quero convidar você para que a gente esteja diante de Deus agora em oração. Vamos falar com Deus? Eterno, bendito e poderoso Deus, nós te rogamos agora, Senhor, que pela tua infinita misericórdia, pelo teu poder, pelo teu amor, o Senhor esteja a cada momento e a cada instante transformando o nosso coração. Dá-nos, Senhor, um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, coração capaz de entender a tua vontade, os teus desígnios, um coração compassivo, contrito, quebrantado. Transforma, Senhor, o nosso coração e o nosso olhar. E dá-nos a bênção, a oportunidade de aprendermos mais e mais com teu Espírito e com a tua palavra. É o que nós pedimos, é o que agradecemos, é o que bendizemos, em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que vive, reina e voltará. Amém, amém e amém. Rosa dizendo que o João Arthur está lá no interior, de férias. Então, que Deus guarde o João Arthur, abençoe seu crescimento, que Deus esteja guardando aí Rosa e Adalto, e nós estamos aqui mais uma vez diante de Deus. Eu falei ontem que o nome de Caim significa vida, mas eu preciso agora provocar o seu coração e a sua mente, dizendo que o nome de Abel significa sopro, vapor, e é traduzido no hebraico, em Eclesiastes, como vaidade. Não sei se você percebe a profundidade desse texto. Aquele que recebeu o nome de vida, trouxe a morte. E aquele que recebeu o nome de vapor, de vaidade, tornou-se eterno. A história é uma história bem clara. E essa história traz vários significados para a gente aprender um pouquinho mais. E eu preciso que você escute a Escritura para entender o que ela diz. O homem Adão conheceu uma mulher, Eva, ela concebeu, deu à luz a Caim, e disse: adquiri um homem com a ajuda do Eterno. E tornou a dar à luz a mulher, e nasceu seu irmão Abel, em hebraico Hevel. Abel significa vapor. Em hebraico, às vezes se fala Ebel ou Evel. O V e o B, às vezes, eles são, de alguma maneira, intercambiados no hebraico. Então, aparece, às vezes, Evel, às vezes Ebel, né? Mas a expressão é a mesma. Quer dizer Ebel, Evel. Quer dizer vapor. Nós somos como vapor. Tem até uma canção que diz isso. Somos como o vapor que se dissipa, somos como uma nuvem que passa. Esse é o significado. Porque nós precisamos entender que o nome de Abel já estava falando algo sobre a brevidade da vida, daquele que viveu pouco, daquele que terminou perdendo a sua vida diante das circunstâncias deste mundo, diante do pecado, diante da maldade, diante da corrupção, diante da morte que passou a reinar neste mundo depois da queda. Então veja a profundidade do texto de Gênesis 4. Caim deveria ser aquele que traria vida, mas ele trouxe morte. Por quê? Porque estava
desconectado do autor da vida. E Rebel, ou Ebel, é aquele que é o vapor, porque somos como um vapor que se dissipa, como nuvem que dura poucos dias, como cinza. É por isso que em Eclesiastes o nome que aparece aqui, Ebel, é o mesmo que aparece lá, Evel, para significar que tudo é vaidade. A tradução literal do hebraico lá em Eclesiastes, lá no Kohelet, seria que tudo é vapor. Tudo é vapor, tudo é um sopro, é um vapor que passa. E Abel também deveria ser isto. O que significa essa distinção entre dois nomes tão fortes? Será que Eva, ao nomear seus filhos, estava passando por um novo momento? O primeiro seria o Redentor, mas não era. O segundo, então, seria um vapor, seria a vaidade da vida? Nós não sabemos o que passava no coração e na mente de Eva, mas Deus sabia e Deus sabe o que passa no coração de todos. E ele conhecia o coração de Abel e o coração de Caim. E aqui eu já começo dizendo para você que Gênesis 4 fala aqui das duas profissões mais antigas do mundo e aquelas que foram praticadas pelo Estado de Israel. E as profissões mais antigas do mundo são essas aqui: pastor de ovelhas e lavrador da terra. E aqui é preciso entender que a agricultura e a atividade pastoril são atividades que deram ao homem a capacidade dele se tornar sedentário, dele poder construir edificações, cidades. Mas o povo de Israel, prosseguiu a caminhada de Abel. Tornaram-se pastores, mais pastores e nômades do que lavradores. Por isso os descendentes de Caim constroem cidades e os descendentes que não são de Caim são pastores. Aqui a gente está tendo uma associação histórica entre profissões e origens de patriarcas. Ora, o que aconteceu? Diz o texto aqui que no fim de alguns dias, Caim trouxe uma oferta ao Eterno e trouxe do fruto da sua terra. Ora, isso está em todas as traduções, mas eu estou aqui utilizando duas traduções do hebraico. Estou utilizando essa tradução aqui, a Torá, a lei de Moisés, do Rabino Meir Matzlia Melamed, que é lá da congregação israelita da Flórida, e estou utilizando a Taná completa, a Torá, Nabiim e os Ketuvim, a Torá completa, da editora Sefer. Eu estou utilizando aqui também um comentário rabínico para a gente entender um pouquinho mais desse texto. E eu vou pedir que você entenda o seguinte: se Havá, Eva, é a mãe de todo ser vivente, Rai, e ela dá o nome de seu filho Raim para dizer que ele é aquele que deveria trazer vida, nós percebemos nesse texto que de alguma maneira o coração e a alma de Caim foram afetados pelo pecado, pela soberba, pela inveja, pela ruína espiritual. Porque ele trouxe o fruto da sua terra. E aqui o que o texto diz? O texto diz que Caim pegou o fruto da sua terra e deu uma oferta ao Eterno. Ao fim de alguns dias. Enquanto Abel trouxe também a sua oferta das primícias das suas ovelhas, das gorduras destas. Sabe qual é a diferença aqui? Aqui tem uma diferença que não é ocasional. Ela primeiro mostra que Caim ofereceu ao fim de os dias
o fruto da terra, enquanto que Abel ofereceu as primícias. Até o jogo de palavras aqui mostra alguma distinção entre as ofertas, mas acima de tudo uma distinção no coração. Quando o texto diz que Caim deu ao fim da safra, ao fim de alguns dias, ao fim de uma etapa, o fruto, você já entende tudo se você trabalha com agricultura. Porque veja o que é que está acontecendo aqui. O texto está nos dizendo que Caim deu para o Senhor a xepa da feira. Deu o final da safra, o final dos dias. É isso que o texto está dizendo. Eu sei que você talvez já tenha pensado por que Deus rejeitou a oferta de Caim e de Abel. Eu sei que tem gente às vezes que até diz: é porque Abel ofereceu um rebanho, um animal morto e o sacrifício do sangue foi aceito. Não, não é isto não. Não é porque era um animal, nem é porque era um fruto. Deus não tem nada contra as frutas e os frutos, e o próprio Deus diz que ele não come a carne dos animais. Então não é uma questão de dieta, não é uma questão do tipo da oferta, é uma questão da qualidade da oferta e do coração do ofertante. A discussão é diferente. O que incomodou o Senhor é que ele conhecia o coração e a mente. A gente acabou de cantar, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, se o Senhor sondar o nosso coração, se o Senhor olhar para dentro de nós, será que ele vai ver um coração igual ao de Cristo? Será que ele vai ver um coração como o de Abel ou ele vai ver o coração de Caim? Vamos caminhar juntos para você começar a entender isso comigo. A oferta de Caim era o final da safra, o fim dos dias. Essa seria a tradução mais exata do hebraico. Ao final da safra, Caim trouxe o fruto da terra. O fim mesmo. Sabe assim, tem uma diferença grande. E aqui eu já vou dizer uma coisa que provavelmente vai explodir a sua mente. Eu dedico o primeiro dia da semana para o Senhor e a semana inteira para o Senhor. Não o último dia. Não é o último, porque Deus não é o último. Eu prefiro que você e eu entendamos aqui a reflexão. O Senhor requer de nós as primícias da nossa vida, a prioridade do nosso pensamento. Tem um cântico que diz isso, que ele seja o nosso primeiro pensamento. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda, depois de abrir os olhos? Né? A primeira coisa que você faz é abrir os olhos. Acordou, descobriu que está vivo. Qual é a primeira coisa? Sabe qual é a primeira coisa que a gente deveria fazer? Orar. Orar. Primeiro a gente ora, depois a gente toma café, depois a gente escova os dentes, ou tem gente que prefere escovar os dentes, tomar café para escovar de novo. Mas a gente deve agradecer a Deus porque nós estamos vivos. Nós devemos agradecer a Deus porque estamos entrando numa nova semana, devemos ter gratidão ao Senhor, e as primícias são uma expressão de fé e de gratidão. Abel está oferecendo as primícias, como também o povo de Israel ofereceu as primícias quando entrou na terra prometida, como também o Senhor Jesus nos convida a perceber que as primícias da nossa vida devem ser a prioridade do nosso coração diante de Deus. E aqui o texto é claro. O Senhor rejeitou a oferta de Caim. E o Senhor aceitou a oferta de Abel.
Na tradução hebraica diz assim: o Eterno voltou-se para Abel e para a sua oferenda. Eu gosto muito dessa tradução porque ela está dizendo o seguinte, que Deus voltou-se para lá, que Deus moveu-se em direção a Abel e em direção à sua oferenda. O mover de Deus em direção a alguma coisa não é pouca coisa não, viu? É uma coisa muito forte. É que as nossas traduções contemporâneas, elas costumam dizer alguma coisa diferente a respeito disso. E eu vou aproveitar, inclusive, que eu estou falando disso e contar para você aqui uma história curiosa, uma história que talvez você conheça. Em alguns lugares por onde eu passei, eu recebi moedinhas de troco. É porque tem gente que usa só os pagamentos eletrônicos, mas em alguns lugares onde eu ia não tinha pagamento eletrônico, não tinha essas possibilidades, então a gente usou aquelas figurinhas coloridas que a gente chama de cédulas, né? Explicando para a nova geração que já cresceu aí no Pix, o que significa dinheiro, como é que funcionava o pagamento antes das pessoas terem Pix, antes delas terem pagamento eletrônico e cartão, porque hoje o pessoal paga as coisas até com celular. Olha, se você é da nova geração, eu tenho uma coisa para dizer para você. As pessoas no passado, elas colecionavam figurinhas. Essas figurinhas tinham um número e tinham ali alguma coisa que estava impressa. Cada figurinha tinha um valor e essas figurinhas eram trocadas pelos produtos. Isso era o dinheiro, era o papel moeda. E quando a figurinha valia menos, ela tinha que ser completada com outras figurinhas. Quando ela valia mais, o comerciante entregava para a gente umas fichinhas que são essas moedinhas. E aqui eu tenho moedas diferentes para você entender. A gente quase não vê mais moeda aqui no Brasil, né? Eu aproveitei e separei algumas das minhas moedas para você compreender essa história de primícia, para compreender essa história de oferta, essa história de Caim e Abel, e eu prometi para você, então lá vai. Veja você que a gente tem aqui uma coisa curiosa, né? Tem aqui uma moeda que você conhece de R$ 1, tem essa moeda aqui de 50 centavos, que ela é maior do que a moeda de R$ 1, e tem a moedinha de 10 centavos. Aí, a gente tem a mesma coisa. Aqui, vou dar o exemplo aqui com essas duas moedinhas aqui do Canadá, né? Lá o sistema financeiro é diferente do nosso, mas as moedinhas também têm valores diferentes. E o que significa o tamanho das moedas serem diferentes e as moedinhas estarem aqui uma do lado da outra? Eu percebi uma coisa curiosa aqui, né? As moedas de 50, elas se equivalem, têm o mesmo tamanho, tanto no valor de lá como no valor de cá, né? Mas, quando a gente vai dar uma caixinha, uma gorjeta, ninguém aceita moedinha. Sabe por que ninguém aceita moedinha? Porque a moedinha, além de ser uma coisa que está em extinção, né? O Werner está dizendo que paga até com relógio, com anel, né? E em alguns lugares do mundo as pessoas já estão pagando até com os reconhecimentos faciais. Então veja você que as moedinhas vão entrar em extinção e elas não são aceitas nem como gorjeta, nem como apoio. Você pega essas moedinhas todas e dá para uma pessoa, a pessoa fica te olhando com uma cara feia. Não serve de gorjeta, não serve de esmola, não serve de caixinha. As pessoas preferem que você tenha uma gorjeta com uma cédula, com uma figurinha que vale mais, né? Que você esteja preferencialmente até colocando ali um valor, 10%, 15% de gorjeta. Assim funciona em muitos lugares do mundo. E eu reparei uma coisa curiosa, sabe? Que dar as moedinhas, dar o resto do resto, o troco,
o final da safra, nem as pessoas do mundo aceitam. Nem as pessoas mais pobres acham isso normal mais. Então, por que é que as pessoas acham que podem dar o final da safra, o fim dos dias, o final da colheita, a xepa? Essa expressão que se usa aqui no Brasil, né? A xepa, o final da feira, para o Senhor. Como é que as pessoas acham que podem dar o final da feira, a xepa, para Deus? Como é que elas acham que podem dar o final dos dias e umas moedinhas, como se Deus fosse alguém a quem a gente entregue aí alguns níqueis, algumas moedinhas para dizer, vai brincar, vai se agradar lá, Senhor, com isto. Vai juntando moedinha no cofrinho, como se fosse uma criança. Não, Deus não é assim. Ele não é assim e nem nós somos. Para você entender essa história de primícias, é que eu trouxe aqui a moeda. Você preferiria receber a cédula. Ou quem sabe até 10%, 15%, 20% do valor. É o que se costuma dar em gorjeta por aí, tá? Só para você entender. É primícia. Não é o fim. E quando a gente está falando isso, a gente precisa também dizer a mesma coisa em relação a Deus. É gratidão que a gente tem que dar para o Senhor. E a nossa gratidão, ela está expressa diante de Deus. E aqui é importante que você entenda que Caim e Abel não pediram nada. Eles não estão pedindo, não estão trocando nada com Deus. Eles estão apenas apresentando uma oferta ao Senhor. E o Senhor se agradou e se voltou para Abel e abençoou a sua oferta e abençoou a sua vida. É o que diz o texto aqui. Não é que Abel pediu alguma coisa para ter em troca, não. Ele simplesmente, de gratidão, de coração, deu ao Senhor as primícias do seu rebanho, o primogênito do seu rebanho. O que significa isso? Significa que no coração de Abel estava a vontade de agradar a Deus, de agradecer a Deus. É isso que eu estou querendo chamar a atenção aqui para você. Deus olha o coração. Ele não olha a oferta, ele não olha o valor. O Evangelho conta a história de uma mulher que colocou moedinhas diante de Deus. E aí, ela não deu o resto, o troco da sua vida. O Evangelho diz que aquela mulher, que era uma viúva pobre, depositou suas moedinhas lá no gasofilácio, lá na caixa das ofertas, que era uma coisa que ficava na entrada da sinagoga, e eu vou pedir para você entender o que aconteceu, porque as pessoas iam lá e colocavam outras ofertas, talvez colocassem cédulas, e elas caíam ali de papel e não faziam barulho, e alguém dizia, fulano de tal deu tanto, e vem aquela mulher e joga as suas moedinhas, e todo mundo ouviu que ela deu as moedinhas. E Jesus diz, esta mulher deu mais do que todos os outros. Na cabeça dos contemporâneos de Jesus, na cabeça de todo mundo, as pessoas devem ter pensado assim, ele não está falando sério, está brincando, ela jogou moedinha, um troquinho que ela deu lá. Não, ela não deu um troquinho, ela priorizou o Senhor. O que você precisa saber também é que aquela oferta daquela viúva era uma oferta de gratidão, porque as viúvas eram sustentadas pelas ofertas da sinagoga, pela oferta do templo. Então ela recebeu algo e ela está devolvendo em gratidão. É isso que você precisa saber. Para você entender o que o texto está nos dizendo, você precisa saber o contexto. Então, aquela viúva que era sustentada, provavelmente pelas ofertas do templo, em gratidão a Deus e ao templo, deu todas as suas moedas. Não é que ela ia ficar absolutamente miserável, desassistida, não. Ela está sendo agradecida. E eu quero convidar você para que entenda que Caim entendeu o que aconteceu.
ele viu que Deus voltou-se para Abel e que ele não se voltou para a sua oferta. Os comentários rabínicos dizem o seguinte, que Deus provavelmente deve ter de alguma maneira se manifestado fisicamente, ou quem sabe até espiritualmente, em relação a isto. Alguns dizem que a oferta pode ter sido consumida por fogo do céu, outros dizem que a nuvem da Shekinah, da glória de Deus, pode ter baixado ali. A gente não sabe o que aconteceu, a gente sabe que Caim viu que Deus abençoou Abel e não a ele. Ora, qual foi a reação de Caim? O texto diz aqui que ele se irou e descaiu-lhe o semblante. Disse o Eterno a Caim, por que tiraste, por que descaiu o teu semblante? Porventura, se podes bem suportar, estou lendo aqui a Bíblia hebraica, tá? Ser-te-á perdoado, senão o pecado na porta jaz. E a ti fazer-se pecar, este é o desejo do mau impulso, mas tu podes dominá-lo. Perceba aqui que até mesmo na tradução da sinagoga, a tradução é difícil. Então, eu vou pegar aqui a tradução brasileira para você ouvir. Deus disse para Caim, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não terá levantado o teu semblante? Se não procederes bem, o pecado jaz à porta. A ti será o seu desejo, mas tu dominarás sobre ele. Ora, eu vou parar aqui só para você entender que Deus está dizendo para Caim que o que nos impede de dar uma oferta agradável a Deus e de ter uma vida agradável a Deus é o pecado. E Deus está dizendo para Caim, você pode ter autocontrole, você pode ter domínio próprio, você pode levantar o seu semblante. Eu gostei da tradução brasileira. Você pode levantar o seu semblante, ter graça na sua vida, porque um coração amargurado, irado, cheio de inveja, de acordo com a Bíblia, também faz com que o semblante, o rosto, se torne pesado. Já um coração cheio de graça e uma vida cheia da presença do Senhor é, de alguma maneira, perceptível. Eu vou agora ler o mesmo texto numa tradução contemporânea, para você ouvir a mesma versão de outra vez. Eu já li o texto da Torá, já li o texto da Tanar, agora eu vou ler para você a versão contemporânea da Sociedade Bíblica do Brasil, na nova tradução na linguagem de hoje. Separei essa tradução para você refletir sobre o que você tem alimentado no seu coração diante dos outros. Você cantou, dá-me um coração igual ao teu, mestre. Ensina-me a amar o meu irmão, a perdoar, a olhar com os teus olhos, com aquilo que vem de Deus. Mas o texto é bem claro e ele diz assim, olha, o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Aqui a NTLH diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Não foi só da oferta, não. Foi de Abel, da vida dele. Mas rejeitou Caim e também a sua oferta. Caim ficou furioso, fechou a cara. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo.
Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. E ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Resumindo, nesse verso 7, o Senhor está dizendo o seguinte: o teu problema, Caim, não é o final da oferta, porque Deus não é mesquinho, gente. Se Abel só tivesse a xepa para dar, ele aceitaria. Se Abel só troquei o nome, desculpa. Porque Deus não é mesquinho, Deus não é uma pessoa avarenta, Deus é gracioso, generoso. Se Caim só tivesse as moedinhas para dar e jogasse lá só as moedinhas, ora, o Senhor aceitaria. Se Caim só tivesse a xepa para dar, é só o final da feira, é só o final da safra, o Senhor também aceitaria. É isso que Paulo escreve quando diz que o Senhor ama quem dá com alegria. Ele não olha o valor, ele não olha o tamanho da oferta, ele não vê se é moedinha, ou se é cédula, ou se é checão. Deus não está preocupado com isso, não. Preciso dizer isso para você entender que tem muita gente pregando aquilo que está errado, aquilo que não é bíblico, aquilo que não condiz com a Escritura, porque o problema não está no valor, o problema está no coração. O problema está na vida de quem doa. Entenda o que eu vou dizer agora. E guarde no seu coração. Não é a qualidade da oferta, não é o tamanho da oferta, é o coração de quem doa que agrada a Deus. É a vida de quem está ali diante de Deus que agrada a Deus. Pode ser a viúva pobre, pode ser Zaqueu converso. Para Deus não faz diferença, o que importa é que eles estão convertidos e mudaram o coração. Pode ser qualquer um ou qualquer pessoa, desde que esteja transformada diante do Senhor. E eu queria convidar você para que entenda aqui que o Senhor está dizendo para Caim: olha, Caim, tem chance para você. Aquele que chora sobre a cidade do monte, aquele que morreu pelos nossos pecados, ele está dizendo o seguinte: olhe, Caim, você pode vencer o pecado, você pode agradar a Deus. Mude-se, quebrante-se, transforme-se. Quer que eu cante mais alguma coisa? Eu canto para você: o perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-lhe a sua mão. E ele nos transforma. E quando ele transforma o coração, quando Cristo transforma o coração de um crente, meu irmão e minha irmã, quando Cristo transforma o coração de um crente, acontecem milagres, acontecem coisas fantásticas. A coisa mais preciosa que eu já vi na minha vida é um crente com o coração agradecido, colocando diante de Deus a sua oferta, colocando diante de um filho de Deus os seus empenhos, os seus recursos para a obra do Senhor. Acabei de falar aqui da história de William Wilberforce, desse hino que nós acabamos de cantar, a história de Cristo. Eu acabei de falar da história dele. William Wilberforce foi um homem que sozinho, contribuiu mais para missões do que o rei da Inglaterra. E a gente canta este hino lembrando aqui que a história de Cristo está lá relacionada com aquilo que Deus estava fazendo na Inglaterra em 1880. Por que eu estou contando essas histórias? Porque a gente está aqui relembrando as vidas daqueles que doaram seus dons, seus talentos, seus empenhos, sua voz,
suas viagens, suas pregações, para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor. A própria Sarah Kalley, que fez a tradução deste hino para o português, nasceu na aristocracia e mudou-se para o Brasil, junto com o Dr. Robert Kalley, médico, para servir o Senhor. E depois que saíram aqui do Brasil e ela voltou lá para a Inglaterra, a casa dela continuou sendo um lugar de acolhida, uma pousada para estudantes de teologia e missionários por todo o mundo. Um crente que foi realmente transformado pelo Senhor, ele tem alegria em servir ao Senhor. Ele tem gratidão em colocar a sua vida a serviço do Senhor. Ele tem um empenho de falar de Deus que, olha, só vivendo para vocês entender isso. Porque quando a gente escuta falar que alguém encontrou a Cristo, encontrou o sentido da sua vida, eu preciso dizer para você que nós não temos como explicar isso. Não tem como explicar esse sentido de gratidão diante de Deus, esse sentido de significado para a vida. A maior parte das pessoas trabalha para ganhar dinheiro, para comprar coisas que vai deixar aqui no mundo. Mas aqueles que trabalham para o Senhor têm sentido e significado na sua missão, na sua vida. E aqueles que colocam as suas vidas e os seus recursos e os seus dons e talentos a serviço do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Estão entesourando no céu. Eu não estou falando aqui de moeda de valor, não estou falando de meio digital de pagamento, nada disso. Eu estou falando de uma coisa muito mais profunda. Estou falando de quem entregou a vida, a alma e a gratidão a Deus e sabe muito bem que Deus vai abençoar, que Deus vai guardar, que Deus vai dirigir cada passo da sua história, da sua vida, e que a nossa vida não existe em vão e nunca deixaremos de recolher os feixes daquilo que colocamos diante de Deus. A bondade e a misericórdia, o perdão e a graça são os únicos investimentos que ninguém pode tirar de nós, que ninguém pode entender quando são doados, quando são vividos. E nós vivemos isso com gratidão. Eu queria convidar você para que tenha um coração de Abel diante de Deus, tenha aqui a capacidade de clamar diante do Senhor. Quero pedir a você que, se puder, pegue todas as preocupações desta vida hoje, deixe um pouquinho de lado, vamos falar com Deus, nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor que vive e reina e que está nos dirigindo a cada momento, a cada instante. E que a gente possa colocar o nosso coração diante de Deus, a nossa vida realmente. Que as nossas existências tenham significado diante do Senhor. Que as coisas que fazemos, nós saibamos que estamos fazendo para Deus. Isso também faz diferença, viu? Porque se você sabe que está trabalhando para Deus, mesmo aí no seu trabalho, você não trabalha para o seu chefe, você não trabalha para os homens, você não trabalha para pagar as coisas, você trabalha para Deus. Isso é bem diferente. Muito diferente. E a gente precisa guardar isso no coração, inclusive porque o fato de Caim não ter isso no coração fazia com que a sua vida não tivesse significado. Por isso Caim estava se comparando com Abel e ficou cheio de inveja, de ciúme, de amargura, como acontece com muita gente hoje. Tem muita gente que, independentemente da quantidade de coisas que tem, continua vazio.
continua se comparando com o outro e sempre acha que tem alguém que tem uma coisa mais nova, que tem uma coisa maior, que tem uma coisa diferente. Porque a inveja, os ciúmes, a insaciedade, o vazio estão sempre permanentemente diante desta pessoa. Mesmo que ela se tornasse dona de todo o planeta Terra, continuaria achando: ai, ainda tem tantos planetas que eu não sou dono. Entendeu o que eu estou dizendo? É porque não adianta para essa pessoa. Não adianta para essa pessoa tentar preencher o seu coração e sua vida com aquilo que não é Deus. A ganância, a avareza, a inveja são como sanguessugas que nunca se cansam de sugar o sangue, são como, vou usar uma expressão forte, eu sei que é forte, como um incêndio que nunca pode ser apagado. E eu queria convidar você para que esteja diante do Senhor. O Edivaldo está falando em uma pergunta de uma criança. Deixa eu ver se eu consigo recuperar a pergunta aqui, Edivaldo, que eu não sei onde é que está a pergunta que você fez. Então, espera aí que eu vou achar aqui, pergunta de uma criança que o Edivaldo fez. Onde é que está aqui? Estejamos estar preparados para as perguntas das crianças. Mas eu não sei qual foi a pergunta que você fez não, Edivaldo. Tentando achar aqui e o Facebook não está me deixando achar a pergunta. Então, se puder responder, se puder repetir a pergunta, eu consigo achá-la, né? Estou vendo aqui que o José de Arimateia chegou, que o Alves está aí também, mas a última mensagem que eu tenho aqui é esta, que significa? A Márcia Couto escreveu ali que hoje as pessoas colocam o foco no lugar errado, né? Inclusive não no coração e na vontade de agradar a Deus, mas na oferta em si. A gente tem tanta coisa para falar sobre isso, mas eu estou tentando ali. O que o Edivaldo escreveu sobre a criança e eu preciso aqui entender. Eu não consegui ver. Então, se o irmão puder repetir a pergunta, eu consigo entender. Contar histórias para criança sobre Caim e Abel é difícil. Olha, talvez não tão difícil, não. Talvez não tão difícil se você explicar para as crianças que aquilo que nós vemos no noticiário, aquilo que acontece no mundo, é resultado do pecado e do mal. E que Caim estava cheio de maldade no seu coração. E Deus está dizendo para ele que ele precisa mudar. E ele não mudou. E por isso, ele fez aquilo que era contra Deus e contra o seu irmão. Eu acho que a gente pode ensinar esses princípios, esses valores de diversas formas. Mas não subestime a inteligência das crianças. Muitas vezes elas entendem isso com mais facilidade do que muito adulto, que ainda continua olhando o texto, continua falando e continua às vezes até achando que o problema está na oferta em si, não no coração. Não está, está no coração mesmo de Abel e de Caim, e é isto que agrada a Deus, o coração diante de Deus. Um coração, acho que aqui vale a pena a gente dizer para o Senhor, dizer para as crianças, dizer para o Senhor também, um coração sincero, uma vida sincera, uma entrega verdadeira para Deus, é isso que Deus quer. Então, acho que a gente precisa entender isso e a gente vai começar a entender isso a partir de hoje. Amanhã a gente vai continuar falando sobre a realidade do mal e aí nós vamos chegar no primeiro assassinato da história, o primeiro fratricídio, e aí nós vamos entender a correlação entre a violência, o crime e o pecado. Por que eu preciso dizer isso para você? Porque enquanto nós não enfrentarmos as origens espirituais do crime, nós não vamos resolvê-lo. Eu vou trazer isso para você amanhã, para a gente refletir sobre isto. Para que você possa orar sobre isso. Para que você entenda
que a maioria das abordagens sobre crime e violência não leva em conta esta questão, que há pecado envolvido nisso, que há rebelião contra Deus nesta história e que o pecado promove todo tipo de desgraça e destruição, inclusive a violência e a criminalidade na humanidade. Vamos orar? Vamos falar com Deus com o coração contrito, sincero, quebrantado, transformado pelo Senhor. Vamos falar com o Senhor? Se você pode abrir o seu coração, se você pode erguer as suas mãos, faça isto. Se você não pode, quem sabe está no trabalho, está dirigindo, então eu peço a você que nos acompanhe em espírito e em verdade, mas eu gostaria mesmo que você parasse tudo o que está fazendo agora e abrisse o seu coração diante de Deus. Vamos falar com o Senhor. Eterno, bendito e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos enviaste teu Filho para que pudéssemos ter um novo coração, uma nova vida, uma nova existência. Senhor amado, nós te pedimos que o Senhor dê ordens aos teus anjos para nos guardar de todo mal, que o Senhor nos cubra no sangue do Cordeiro e que o teu Espírito Santo, Consolador, transforme, Senhor, os nossos lábios em lábios que louvam o teu nome, em olhos que olham com misericórdia, em mentes transformadas em mentes de Cristo Jesus. Guia os nossos pensamentos e sentimentos, ó Deus. Põe guarda a porta dos nossos lábios, dirige os nossos passos, transforma os desejos do nosso coração, para que sejamos semelhantes ao Senhor Jesus. É o que pedimos, agradecemos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser.